Eu fui morar na casa dos meus tios no interior, quando comecei a trabalhar numa empresa que ficava na cidade pequena onde eles moravam. Era uma oportunidade boa de emprego, então resolvi aceitar, mesmo significando sair da capital e ir para um lugar bem mais simples. A casa deles era antiga, dessas casas grandes de fazenda, com vários quartos e um terreno bem extenso em volta. Meus tios sempre moraram ali. Criaram os filhos naquela casa, e agora que os filhos tinham casado e ido embora, sobrava bastante espaço. Eles ficaram felizes em me receber. Disseram que ia ser bom ter alguém jovem na casa de novo. A propriedade ficava a uns 5 quilômetros da cidade, numa estrada de terra boa. Então era fácil ir e voltar do trabalho todos os dias. Quando cheguei, minha tia me mostrou os quartos disponíveis. Tinha 3 quartos vagos, todos mobiliados, porque eram dos meus primos que tinham se mudado. Mas tinha um quarto no fundo da casa que me chamou a atenção. Era o maior de todos, bem arejado, com uma cama de casal antiga, mas confortável, e uma janela grande que dava para o pomar dos fundos. Quando perguntei se podia ficar naquele quarto, minha tia ficou meio hesitante. Disse que era o quarto do pai dela, meu avô, que tinha morado com eles nos últimos anos de vida. Ele tinha morrido ali mesmo, na cama, uns 2 anos antes. Desde então, ninguém mais tinha dormido no quarto. Meus tios mantinham ele limpo e arrumado, mas meio que evitavam usar. Eu insisti que queria ficar naquele quarto porque era realmente o mais bonito e espaçoso da casa. Minha tia tentou me convencer a escolher outro, disse que os outros quartos eram mais aconchegantes, mas eu estava decidido. No final, ela cedeu, mas pediu para eu não comentar sobre meu avô quando estivesse no quarto. Achei a recomendação estranha, mas concordei. Meu avô tinha sido uma pessoa muito querida na família e na comunidade. Era um homem trabalhador, que tinha ajudado a construir boa parte da cidade, sempre muito respeitado por todos. Morreu de morte natural, aos 85 anos, cercado pela família. Não tinha nada de traumático na morte dele. Então não entendi por que minha tia estava tão receosa com o quarto. Durante as primeiras semanas morando ali, tudo correu normalmente. O quarto era realmente confortável, dormia bem todas as noites e gostava da vista do pomar pela manhã. Meus tios eram pessoas simples e acolhedoras. Me tratavam como filho. A rotina era tranquila. Levantava cedo, ia trabalhar na cidade, voltava. No final da tarde e jantava com eles. Aos poucos, fui conhecendo os vizinhos e outras pessoas da região. Era uma comunidade pequena e unida, onde todo mundo conhecia todo mundo. E sempre que eu mencionava que estava morando na casa dos meus tios, as pessoas perguntavam em qual quarto. Quando eu falava que era no quarto do fundo, todos faziam a mesma expressão de surpresa. Uma vizinha mais velha me contou que já tinha acontecido de outras pessoas tentarem dormir naquele quarto, mas que ninguém conseguia ficar muito tempo. Disse que tinha alguma coisa estranha ali, que as pessoas ouviam barulhos durante a noite e sentiam uma presença no quarto. Quando perguntei que tipo de barulhos, ela disse que era principalmente a cama, que fazia ruídos como se alguém estivesse se mexendo nela. Eu ouvia essas histórias, mas não dava muito crédito. Sempre achei que as pessoas do interior tinham tendência a criar essas lendas, especialmente quando se tratava de alguém que tinha morrido. Continuei dormindo no quarto. Normalmente, e durante várias semanas, não aconteceu nada de estranho. Até comecei a brincar com meus tios, dizendo que as histórias eram bobagem. Mas daí, numa conversa com uns primos que vieram visitar, alguém acabou mencionando o nome do meu avô. Era um nome comum na região. Vários homens da geração dele tinham o mesmo nome. Mas quando a pessoa falou, todos ficaram meio constrangidos e minha tia rapidamente mudou de assunto. Achei aquela reação estranha e perguntei depois por que não podiam falar o nome dele. Meu tio me explicou, meio sem jeito, que desde que meu avô morreu, sempre que alguém falava o nome dele dentro de casa,
Coisas estranhas aconteciam, principalmente no quarto onde ele morava. Disse que algumas vezes tentaram colocar parentes para dormir lá, mas depois que alguém mencionava o nome do velho, a pessoa não conseguia mais ter uma noite tranquila. Eu achei aquilo muito absurdo. Como é que um nome podia causar alguma coisa? Meu avô tinha sido uma pessoa boa, querida por todos. Não fazia sentido que o nome dele causasse problemas. Resolvi testar aquilo na primeira oportunidade. Alguns dias depois, estava sozinho no quarto me preparando para dormir, quando lembrei da conversa. Por curiosidade, falei o nome do meu avô em voz alta, só para ver se acontecia alguma coisa. Até me senti meio bobo fazendo aquilo, porque não acreditava mesmo que pudesse dar em alguma coisa. No primeiro momento não aconteceu nada. Terminei de me arrumar e fui deitar normalmente. Consegui adormecer sem problema nenhum. Mas durante a madrugada, acordei com a cama tremendo. Era um tremor leve no começo, como se alguém estivesse balançando ela de baixo. Pensei que podia ser algum animal embaixo da casa, ou maybe problema na estrutura. A casa era antiga, então não seria estranho ter algum problema assim. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas o tremor foi aumentando gradualmente. Era como se alguém estivesse embaixo da cama, empurrando ela para cima com força. Me levantei para verificar. Peguei uma lanterna e olhei embaixo da cama. Não tinha nada ali, só poeira e algumas caixas velhas que minha tia guardava. Voltei a me deitar, mas o tremor continuou, agora mais forte que antes. Era impossível dormir. Daquele jeito, a cama balançava de um lado para o outro, como se alguém estivesse se mexendo muito nela. Mas eu estava completamente imóvel, tentando não fazer nenhum movimento para ver se o tremor parava. Não parava. Por volta das 2 da manhã, além do tremor, comecei a sentir um peso no peito, como se alguém tivesse sentado em cima de mim. Tentei me mexer, mas estava completamente paralisado. Conseguia respirar, mas com muita dificuldade, e não conseguia mover nenhum músculo do corpo. Era uma sensação desesperadora, como se estivesse preso dentro do meu próprio corpo. Tentei gritar para chamar meus tios, mas nenhum som saía da minha garganta. Fiquei apavorado, achando que ia morrer ali. Essa paralisia durou uns 10 minutos, que pareceram horas. Quando finalmente consegui me mexer, estava suando frio e com o coração disparado. A cama ainda tremia, mas agora era um tremor mais suave, como se estivesse parando aos poucos. Levantei da cama e fiquei sentado numa cadeira até amanhecer, com medo de voltar a deitar. No outro dia, contei para os meus tios o que tinha acontecido. Eles não pareceram surpresos, só confirmaram que era sempre assim quando alguém falava o nome do meu avô dentro do quarto. Minha tia me ofereceu outro quarto, mas eu estava meio teimoso e quis ficar. Achava que podia ter sido só coincidência ou algum problema de saúde que eu não conhecia. Mas a partir daquele dia, a cama começou a ranger sozinha todas as noites. Era um barulho constante, como se alguém estivesse se mexendo na cama, mudando de posição, respirando pesado. Mesmo quando eu não estava deitado, a cama fazia barulho. Parecia que tinha uma pessoa invisível ali, ocupando o espaço, se acomodando para dormir. O barulho era tão real que às vezes eu acendia a luz, pensando que ia encontrar alguém. Mas a cama estava sempre vazia. Tentei dormir no chão algumas vezes, mas mesmo assim, a cama continuava rangendo a noite toda. Era como se meu avô ainda estivesse ali, defendendo seu território, mostrando que aquele ainda era o quarto dele. Aguentei isso por 2 semanas, mas não conseguia mais trabalhar direito por causa da falta de sono. Meus tios perceberam que eu estava acabado e insistiram para eu mudar de quarto. Acabei cedendo e me mudei para o quarto do meio, que era menor, mas silencioso. Desde então, evito até passar perto daquele quarto, principalmente de noite. O quarto voltou a ficar vazio, como era antes de eu chegar. Meus tios mantêm ele limpo, mas ninguém mais tentou dormir lá.
De vez em quando, durante a noite, ainda dá para ouvir a cama rangendo, mesmo sabendo que não tem ninguém ali. É como se meu avô ainda estivesse cuidando do seu cantinho, esperando alguém que nunca mais vai chegar. E desde aquele dia, ninguém na casa fala mais o nome dele. Quando precisam se referir a ele, só falam o velho ou seu pai. É um acordo silencioso que todo mundo respeita, porque sabem que mencionar o nome dele é chamar de volta aquela presença que não quer ser esquecida. Vou contar uma coisa que aconteceu na fazenda dos meus avós, que até hoje me deixa meio arrepiado. Era uma propriedade antiga, dessas que passaram de geração em geração, com uma casa grande de madeira e um terreno bem extenso. A família sempre morou lá, criando gado, plantando algumas coisas, vivendo daquela vida simples do interior. A fazenda ficava meio afastada da cidade, uns 15 quilômetros pela estrada de terra. Então, a gente sempre ficava bem isolado ali. Na entrada da propriedade tinha um portão grande de madeira, daqueles antigos bem pesados, que fazia bastante barulho quando abria e fechava. E pendurado nesse portão tinha um sino pequeno, de bronze, que meu bisavô tinha colocado lá décadas atrás. A ideia era simples. Toda vez que alguém chegava na fazenda, o sino tocava quando a pessoa abria o portão. Era um jeito prático de saber quando tinha visita, principalmente à noite. O sino funcionava perfeitamente durante anos. Toda vez que alguém chegava, a gente ouvia o barulhinho dele lá de dentro da casa. Era um som gostoso que sempre anunciava a chegada de parentes, amigos ou algum vizinho que vinha fazer uma visita. Minha avó sempre ficava atenta ao som do sino, porque assim ela sabia quando tinha que preparar um café ou arrumar a casa para receber as pessoas. Mas daí começou a acontecer uma coisa estranha. Em noites de chuva, quando todo mundo estava dentro de casa, o sino começava a badalar sozinho. No começo, a família pensou que podia ser o vento balançando o portão ou algum animal esbarrando nele. Mas o estranho é que só acontecia quando chovia. E o sino tocava de um jeito ritmado, como se alguém estivesse realmente abrindo e fechando o portão. A primeira vez que isso aconteceu, meu avô saiu para ver o que era. Estava chovendo forte, uma daquelas chuvas de inverno que duram a noite toda. Ele pegou uma lanterna e foi até o portão, mas não encontrou ninguém. O portão estava fechado, sem sinal de que alguém tinha mexido nele. Voltou para casa pensando que tinha sido impressão ou que algum animal tinha passado por ali. Mas a coisa continuou acontecendo. Toda vez que chovia de noite, o sino tocava, sempre na mesma hora, por volta da meia-noite, e sempre com o mesmo ritmo. Era como se alguém chegasse na fazenda, abrisse o portão devagar, entrasse e depois fechasse. Ele de novo. Minha avó ficou preocupada e pediu para o meu avô investigar melhor. Meu avô era um homem prático, não acreditava muito nessas coisas sobrenaturais. Sempre dizia que para tudo tinha uma explicação lógica. Então, ele resolveu passar uma noite acordado, observando o portão, para descobrir o que estava causando aquilo. Numa noite que estava começando a chover, ele se posicionou na janela da sala, de onde dava para ver o portão perfeitamente. Por volta da meia-noite, começou a chover mais forte, e foi aí que o sino começou a tocar. Meu avô viu o portão se abrindo sozinho, devagar, como se uma pessoa invisível estivesse empurrando ele. O sino balançava e tocava exatamente como quando alguém normal abria o portão. Depois de alguns segundos, o portão se fechou sozinho e o sino parou de tocar. Meu avô ficou meio perturbado com aquilo, mas resolveu sair para investigar. Pegou a lanterna e uma espingarda por precaução e foi até o portão. Quando chegou, lá não tinha nenhum sinal de que alguém tinha passado. A terra estava molhada da chuva, mas não havia pegadas, nem marcas de rodas de carro. Nada.
Era como se realmente uma pessoa invisível tivesse aberto e fechado o portão. Isso continuou, acontecendo por várias semanas. Toda noite de chuva, o sino tocava na mesma hora e o portão se abria e fechava sozinho. A família começou a ficar assustada. Minha avó dizia que podia ser alma de algum parente que tinha morrido, tentando voltar para casa. Meu avô ainda tentava encontrar uma explicação lógica, mas estava ficando cada vez mais difícil. Numa noite, depois de uma semana de chuva seguida e o sino tocando todas as noites, meu avô decidiu que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Dessa vez, em vez de só observar da janela, ele ia sair e confrontar seja lá o que fosse que estava mexendo com o portão. Minha avó tentou dissuadir ele, mas ele estava determinado. Quando começou a chover e deu meia-noite, o sino começou a tocar como sempre. Meu avô saiu correndo da casa e foi direto para o portão. Quando chegou lá, o portão estava se fechando sozinho. Ele gritou perguntando quem estava ali, mas não teve resposta. Foi aí que ele decidiu se esconder atrás de uma árvore perto do portão, para ver se conseguia flagrar o que quer que fosse. Ficou ali parado na chuva por mais de uma hora. Estava começando a achar que não ia acontecer mais nada quando ouviu passos na estrada. Eram passos lentos, arrastados, como de alguém muito cansado ou machucado. Os passos se aproximaram do portão e meu avô viu uma figura alta e magra se aproximando. Era difícil distinguir direito por causa da chuva e da escuridão. A figura parou na frente do portão e ficou ali parada por alguns minutos. Depois, estendeu a mão e abriu o portão, fazendo o sino tocar. Entrou na propriedade, caminhou alguns metros, parou e depois voltou e fechou o portão. Meu avô tentou se aproximar para ver melhor, mas quando se mexeu, a figura desapareceu. Simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. Meu avô voltou para casa pálido e tremendo. Minha avó perguntou o que tinha acontecido, mas ele não quis falar. Só disse que não era gente e que era melhor deixar aquilo quieto. Nos 2 dias seguintes, ele ficou muito abatido, falando pouco, comendo mal. Minha avó ficou preocupada. Nunca tinha visto ele daquele jeito. No 3º dia, meu avô amanheceu passando mal. Estava com febre alta e delirando. Minha avó chamou o médico, mas ele não conseguiu descobrir o que estava errado. Meu avô só ficava repetindo: não era gente, não era gente. Morreu 2 dias depois, sem que os médicos conseguissem explicar a causa da morte. Depois que meu avô morreu, o sino nunca mais tocou sozinho. Mesmo nas noites de chuva mais forte, ele ficava quieto. Minha avó acabou tirando o sino do portão, disse que não queria mais ser lembrada daquela história. Mas, até hoje, quando eu passo por lá e está chovendo, tenho a impressão de ouvir um sino tocando longe. Gostaram da história? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se vocês já passaram por algo parecido. Meu pai morreu de forma bem estranha, depois de uma vida toda mexendo com coisas que ele não devia mexer. Todo mundo na cidade sabia que ele se envolvia com coisa errada, macumba, essas coisas de outro mundo. Nunca foi uma pessoa ruim. Pelo contrário, sempre ajudou todo mundo, mas sempre foi meio curioso demais com essas paradas. Desde novo, ele gostava de estudar essas coisas. Lia livros sobre espiritismo, umbanda, candomblé, tudo que envolvia o mundo espiritual. Ele tinha uma biblioteca em casa cheia de livros sobre ocultismo, magia, essas coisas. Sempre dizia que queria entender como funcionava o mundo além do que a gente vê. Participava de sessões espíritas, frequentava terreiros, conversava com pais de santo. A família sempre ficou preocupada com isso, mas ele dizia que era só curiosidade, que não fazia mal nenhum. Quando ele morreu, a família decidiu fazer o velório em casa mesmo, do jeito tradicional. A morte dele foi inesperada. Estava bem.
De saúde, não tinha problema nenhum, daí de repente passou mal e morreu em casa mesmo. Os médicos disseram que foi parada cardíaca, mas não conseguiram explicar direito a causa. Ele estava sozinho quando aconteceu, sentado na poltrona da sala, com um livro sobre espiritismo no colo. Fizemos tudo direitinho. Pusemos o caixão na sala, acendemos as velas, chamamos as pessoas para vir se despedir. Era uma noite de sábado e tinha bastante gente na casa. Parentes, vizinhos, amigos antigos. Todo mundo conversando baixinho, contando histórias sobre meu pai, essas coisas que a gente faz em velório. A casa estava cheia, mas o clima estava tranquilo. Meu pai era querido na comunidade, então veio muita gente se despedir. Tinha gente na sala, na cozinha, no quintal, aquela movimentação típica de velório. As velas estavam todas acesas em volta do caixão que ficava no centro da sala. Tinha flores, coroas que os amigos mandaram, aquele cheiro característico de velório. A conversa era baixa, respeitosa, as pessoas lembrando dos bons momentos com meu pai. Alguns contavam histórias engraçadas, outros falavam das qualidades dele. O clima era de saudade, mas tranquilo. Por volta das 10 horas da noite, a gente ouviu uma batida forte na porta da frente. Era uma batida estranha, muito pesada, como se alguém estivesse usando alguma coisa para bater em vez da mão. Não era o tipo de batida normal que a gente faz quando chega numa casa. Era mais forte, mais insistente. Todo mundo parou de conversar para prestar atenção. Meu irmão foi até a porta para ver quem era, pensando que podia ser mais alguém chegando pro velório. Quando ele abriu a porta, tinha um corpo parado ali na frente. Era uma pessoa coberta completamente por um lençol sujo, meio amarelado, como se fosse muito antigo. O que mais chamou a atenção foi que tinha uma cruz feita de espinhos bem em cima do peito, onde o lençol fazia uma elevação. A cruz era toda torta, como se tivesse sido feita na pressa, e os espinhos estavam bem afiados, alguns até com sangue seco. Todo mundo ficou em choque, ninguém sabia o que fazer. O corpo estava ali parado, em pé, mas não se mexia e não falava nada. Era uma figura alta, magra, completamente imóvel. Meu irmão chamou os outros homens para ajudar, e eles tentaram ver quem era debaixo do lençol. Mas quando chegaram perto, sentiram um cheiro muito forte de terra molhada, como se a pessoa tivesse saído de debaixo da chuva. Só que não tinha chovido há semanas. Era final de julho, época seca. O chão estava rachado de tão seco. O cheiro era estranho, misturava terra molhada com alguma coisa doce e enjoativa, como flor murcha. Ninguém da cidade reconheceu o corpo. Era de uma pessoa alta, magra, mas não dava para ver nada além disso por causa do lençol. E ninguém teve coragem de tirar o lençol para ver o rosto. Tinha alguma coisa muito estranha naquela situação toda. A pessoa não se mexia nem um pouco, como se fosse uma estátua. Resolveram deixar o corpo ali na varanda mesmo, pensando que alguém ia aparecer para buscar ou explicar o que estava acontecendo. Talvez fosse algum parente distante que tinha vindo se despedir, ou alguém que estava passando mal e precisava de ajuda. As horas foram passando e o corpo continuava ali, sem se mexer. As pessoas começaram a ficar desconfortáveis e algumas foram embora. Quem ficou tentava não olhar muito para a porta, mas era impossível não pensar naquele corpo parado ali fora. A cruz de espinhos brilhava um pouco na luz das velas que vinha da sala. O cheiro de terra molhada ficava indo e vindo, dependendo da direção do vento. Quando deu meia-noite, a gente ouviu um barulho estranho vindo da varanda. Parecia o som de tecido se mexendo, como se fosse roupa no varal com vento. Meu irmão olhou pela janela e viu que o lençol estava se movendo sozinho, como se tivesse vento, mas não tinha vento nenhum. O corpo continuava em pé, mas o lençol balançava devagar, para cima e para baixo. Todo mundo ficou apavorado e foi para dentro da casa. Trancamos todas as portas e janelas. Ficamos ali na sala, em volta do caixão do meu pai, esperando o dia amanhecer.
Ninguém teve coragem de sair para ver o que estava acontecendo lá fora. O barulho do lençol se mexendo continuou por 1 hora, mais ou menos, depois parou. O silêncio que ficou depois foi ainda mais assustador. Quando amanheceu, saímos para ver o que tinha acontecido. O corpo não estava mais na varanda, tinha sumido, sem deixar rastro. Mas o pior ainda estava por vir. Quando fomos ver o caixão do meu pai, ele estava vazio. O corpo dele tinha sumido completamente. Só restaram as roupas que ele estava vestindo, todas arrumadas certinhas dentro do caixão, como se ele tivesse simplesmente sumido de dentro delas. Chamamos a polícia, mas eles não conseguiram explicar o que tinha acontecido. Procuraram pelo corpo do meu pai em todo lugar, vasculharam a casa, o quintal, perguntaram para todos os vizinhos, mas nunca encontraram. E nunca descobriram quem era aquela pessoa que apareceu na nossa porta. Até hoje, quando passo em frente à casa onde foi o velório, lembro daquela cruz de espinhos e fico com um arrepio na espinha. Na casa da minha avó materna, tinha um quarto nos fundos que ninguém gostava de usar. Era um quarto normal, não tinha nada de especial na decoração ou no móvel, mas sempre dava uma sensação estranha quando a gente entrava lá. A casa era antiga, construída nos anos 60, de 2 andares, e esse quarto ficava no 2º andar, bem no final do corredor. Minha avó usava ele só para guardar coisas velhas, roupas que ninguém usava mais, caixas com fotografias antigas. Essas coisas. O quarto era bem grande, devia ter uns 20 metros quadrados, com 2 janelas que davam para o quintal dos fundos. As janelas eram antigas, daquelas de madeira com vidros grandes que faziam bastante barulho quando o vento batia. A vista do quarto era bonita, dava para ver todo o quintal, que era bem grande e cheio de árvores frutíferas. Durante o dia era um lugar até agradável, com bastante luz natural entrando pelas janelas. O problema é que, sempre que algum parente vinha visitar e dormia nesse quarto, de manhã eles contavam que tinham visto alguma coisa na janela. Sempre a mesma história. Acordavam durante a noite e viam um vulto parado do lado de fora, como se estivesse olhando para dentro. O estranho é que a janela ficava no 2º andar. Não tinha como alguém ficar ali fora sem uma escada bem grande. Minha avó sempre falava que era impressão, que podia ser sombra de árvore ou coisa assim. Mas todo mundo que dormia lá contava a mesma coisa. O vulto era sempre de uma pessoa alta, parada bem em frente à janela, como se estivesse colada no vidro. E nunca se mexia, só ficava ali parado, observando. As pessoas descreviam sempre a mesma sensação, de estar sendo vigiadas, analisadas. Tinha uma árvore grande no quintal, um pé de manga bem antigo, mas ela ficava longe demais das janelas para fazer sombra ali. E mesmo quando não tinha vento nenhum, o vulto continuava aparecendo. Era sempre na mesma hora também, entre 2 e 3 da manhã. As pessoas acordavam meio assustadas, com aquela sensação de que tinha alguém observando elas. Meu primo mais velho sempre disse que não acreditava nessas histórias. Ele era meio cético com essas coisas. Sempre falava que era tudo imaginação das pessoas. Dizia que quando a gente está com sono, a mente prega peças, faz a gente ver coisas que não existem. Numa vez que ele veio passar uns dias na casa da avó, insistiu em dormir no quarto dos fundos. Disse que ia provar que não tinha nada de errado ali. Minha avó tentou dissuadir ele, pediu para ele dormir na sala ou dividir o quarto com alguém, mas ele foi teimoso e armou a cama lá. Disse que não tinha medo de fantasma e que ia dormir a noite toda sem problema nenhum. Na primeira noite, ele dormiu tranquilo e não viu nada. Ficou todo orgulhoso, dizendo que tinha razão, que era tudo besteira da cabeça das pessoas. Mas na segunda noite as coisas mudaram. Ele acordou por volta das 2 da manhã com uma sensação estranha, como se alguém estivesse observando ele. Era aquela sensação que a gente tem quando sente que tem alguém olhando, sabe? Quando olhou para a janela, lá estava o vulto.
Ele contou que a figura estava bem encostada no vidro, mas não dava para ver o rosto direito, só a silhueta. Ficou ali parado, olhando, tentando entender como alguém podia estar do lado de fora daquela janela. Levantou devagar e chegou mais perto, mas quando acendeu a luz do quarto, não tinha mais ninguém lá fora. Apagou a luz de novo e esperou para ver se o vulto voltava, mas não apareceu mais naquela noite. Ele ficou meio perturbado, mas ainda achava que podia ter uma explicação lógica. Na terceira noite, ele estava determinado a descobrir o que era aquilo. Deixou a luz apagada e ficou acordado, de olho na janela. Por volta da 1 da manhã, o vulto apareceu de novo. Dessa vez, meu primo teve coragem de ir até a janela e olhar bem de perto. Disse que conseguiu ver que era realmente uma pessoa, mas não conseguia distinguir o rosto. Era como se a figura estivesse meio desfocada. Ele bateu no vidro para ver se a figura reagia, e foi aí que a coisa ficou assustadora. O vulto não se mexeu, mas começou a aparecer umas marcas no vidro, como se fosse dedos arranhando do lado de fora. Era possível ouvir o barulho das unhas no vidro, um som agudo que arrepiava a espinha. Meu primo ficou apavorado e saiu correndo do quarto. Passou o resto da noite no sofá da sala. No outro dia, quando foi pegar as coisas dele no quarto, encontrou uma coisa que me arrepia até hoje. Nas paredes do quarto tinham uns rabiscos feitos com unha, arranhões fundos na tinta. Eram marcas recentes. A tinta estava ainda meio solta em alguns pontos. E no meio dos rabiscos estava escrito: "Tô aqui dentro agora". A letra era toda trêmula, como se tivesse sido feita com muita dificuldade. Meu primo saiu da casa da avó no mesmo dia e nunca mais quis dormir lá. Ele sumiu logo depois disso. Ninguém sabia para onde tinha ido. A família procurou por ele, ligou para os amigos, foi nos lugares que ele costumava frequentar, mas ninguém tinha notícia dele. Foi como se ele tivesse simplesmente desaparecido do mapa. A janela do quarto foi encontrada aberta na manhã seguinte, mesmo tendo certeza de que estava fechada na noite anterior. Minha avó mandou trancar o quarto depois disso e nunca mais deixou ninguém entrar lá. Mas às vezes, quando a gente passa pelo corredor, ainda dá para ouvir uns barulhos vindo de dentro, como se tivesse alguém se mexendo lá dentro, arranhando as paredes. E de vez em quando olho para a janela do lado de fora da casa, tenho a impressão de ver duas sombras ali dentro, em vez de uma só. A família nunca mais falou sobre o que aconteceu com meu primo. É como se fosse um assunto proibido, mas todo mundo evita passar perto daquele quarto, principalmente de noite. E nunca mais ninguém sugeriu dormir lá, mesmo quando a casa fica cheia de gente. Meu tio tinha um sítio que ele arrendava para outras pessoas plantarem. Era uma terra boa, sempre deu milho, feijão, essas coisas básicas. A propriedade tinha uns 50 hectares. Era considerada média na região. A família sempre respeitou. Aquele lugar, meu avô dizia que era uma terra abençoada, que tinha que tratar com carinho. Ele sempre ensinou que a terra é como uma pessoa. Tem que conversar com ela, pedir licença para plantar. Todo mundo que plantava lá sempre colheu bem. Nunca teve problema com praga ou seca. Era uma terra generosa, como meu avô falava. Os antigos arrendatários cuidavam bem do lugar, seguiam os ensinamentos da família, faziam as plantações no tempo certo, respeitavam os ciclos da natureza, essas coisas. A produtividade sempre foi boa, muito acima da média da região. Daí apareceu um cara de fora, querendo arrendar o sítio. Meu tio precisava do dinheiro, então fechou o negócio com ele. O cara parecia gente boa no começo, disse que entendia de plantio e que ia cuidar bem da propriedade. Tinha experiência com agricultura moderna, falava de técnicas novas, defensivos mais eficientes, essas coisas. Prometeu uma produtividade ainda maior que a dos arrendatários anteriores. Mas depois que começou a trabalhar lá,
A gente percebeu que ele não respeitava nada. Vivia reclamando de tudo. Dizia que a terra era ruim, que o lugar era amaldiçoado. Falava que os métodos antigos eram coisa de gente atrasada, que a agricultura moderna não tinha espaço para superstição. Ele tinha o costume de cuspir no chão quando ficava nervoso. E ficava nervoso por qualquer coisa. Se a enxada quebrava, ele chutava ela e cuspia na terra. Se as plantas não cresciam do jeito que ele queria, ele xingava a terra de tudo quanto era nome feio. Falava que mato bom era mato morto, que ia fazer aquela terra produzir na marra. Usava defensivos em excesso, não respeitava os períodos de carência, essas coisas. Meu tio tentou conversar com ele algumas vezes, pediu para ele ter mais respeito, mas o cara não dava ouvidos. Depois de umas 2 semanas assim, começaram a aparecer coisas estranhas na plantação. Todo dia, quando o sol começava a se pôr, surgiam pegadas enormes no meio da roça. Eram pegadas de pé humano, mas muito grandes, quase do tamanho de uma bacia. Deviam ter uns 40 centímetros de comprimento e 15 de largura. E o estranho é que elas iam e voltavam, como se alguma coisa ficasse caminhando para lá e para cá durante a noite. O arrendatário achou que podia ser algum animal ou gente querendo roubar a plantação. Mas as pegadas eram sempre as mesmas, sempre no mesmo lugar e sempre apareciam depois que ele tinha xingado a terra durante o dia. Quanto mais ele reclamava e desrespeitava o lugar, mais pegadas apareciam. E elas ficavam cada vez mais fundas, como se a coisa que estava fazendo elas estivesse ficando mais pesada. Ele instalou umas armadilhas pelo terreno, pensando que era algum animal grande. Mas as armadilhas nunca pegavam nada, só as pegadas que continuavam aparecendo. Chegou a colocar até uma câmera escondida, mas na manhã seguinte ela estava quebrada, como se alguém tivesse pisado em cima. As pegadas estavam bem ao redor da câmera destruída. Uma noite, meu tio resolveu ir lá, ver o que estava acontecendo. Chegou no sítio já escuro e ficou escondido atrás de umas árvores que tinha na beira da plantação, observando a roça. Por volta das 10 horas, ele viu uma sombra enorme caminhando no meio da plantação. Era alta demais para ser pessoa. Devia ter uns 3 metros de altura. E se movia de um jeito estranho, como se estivesse flutuando um pouco acima do chão. A sombra andava devagar entre as fileiras de milho, parando de vez em quando, como se estivesse examinando as plantas. Meu tio ficou apavorado e foi embora sem fazer barulho. No outro dia, contou para o arrendatário o que tinha visto, mas o cara não acreditou. Disse que era história para boi dormir e que não ia se assustar com bobagem. Continuou tratando a terra do mesmo jeito, xingando e cuspindo sempre que as coisas não saíam como ele queria. A situação foi piorando com o tempo. As plantas começaram a definhar sem explicação, mesmo com todos os defensivos que ele aplicava. O milho que estava crescendo bem começou a amarelar e secar. O feijão não vingou, as vagens ficavam vazias. Era como se a terra tivesse parado de produzir de repente. O cara ficou ainda mais nervoso e aumentou os xingamentos, até que numa sexta-feira ele foi trabalhar na roça e não voltou para casa. A mulher dele ficou preocupada e ligou para o meu tio. Eles foram procurar e encontraram ele na plantação, no meio das pegadas. Estava deitado de bruços, com a boca completamente cheia de terra. As mãos dele estavam enterradas no chão, como se tivessem virado raízes. Chamaram o corpo de bombeiros e conseguiram tirar ele de lá. Foi difícil, porque as mãos dele estavam realmente enraizadas no solo. Tiveram que cavar em volta para conseguir soltar. Estava vivo, mas em estado de choque. Não conseguia falar, só ficava cuspindo terra. Levaram ele para o hospital, mas os médicos não conseguiram explicar o que tinha acontecido. Ele ficou internado por uma semana e quando saiu, não quis nem voltar perto do sítio. O cara pegou as coisas dele e foi embora. Nem quis receber o dinheiro que meu tio devia para ele. Disse que não queria mais saber daquele lugar. Depois disso, meu tio nunca mais arrendou o sítio para ninguém.
Ele mesmo cuida da plantação agora, sempre com muito respeito pela terra. E desde que o arrendatário foi embora, nunca mais apareceram pegadas estranhas na roça. A terra voltou a produzir normalmente. As plantas crescem saudáveis de novo. Mas às vezes, quando a gente passa por... Lá no fim da tarde, ainda dá para sentir alguma coisa no ar. Como se alguma coisa tivesse ficado ali, vigiando, cuidando, para que ninguém desrespeite aquela terra de novo. Meu tio sempre fala que a terra tem memória, e quem não respeita ela, acaba pagando o preço. Ele voltou aos métodos antigos. Conversa com a terra antes de plantar, pede licença para mexer no solo, e a produtividade voltou a ser boa, igual era antes. Tem uma coisa que aconteceu comigo que até hoje me deixa meio perturbado. Era um desses dias de calor infernal, sabe? Daqueles que você sua só de ficar parado na sombra. Eu estava com minha namorada na época. A gente tinha ido passar o fim de semana numa propriedade da família dela. Era um lugar bem simples, uma casa antiga de fazenda, mas que tinha um rio que passava bem no fundo do terreno. A água era bem limpinha, corria direto vindo da serra, e todo mundo da família costumava tomar banho lá quando fazia calor. A propriedade não era muito grande, mas era bem cuidada. Tinha uns pés de fruta espalhados pelo quintal, umas galinhas soltas, aquele clima gostoso de interior. A família dela sempre passou os fins de semana ali, era uma tradição que vinha dos avós. O rio ficava uns 300 metros da casa, no final de uma trilhinha que passava por um pasto pequeno. Era um lugar muito bonito, cercado de mata nativa dos dois lados. Depois do almoço, o calor estava impossível de aguentar. Mesmo na sombra da varanda, a gente estava derretendo. Devia estar fazendo uns 40 graus, daquele calor seco que gruda na pele. Minha namorada sugeriu que a gente fosse se refrescar no rio. Ela conhecia bem o lugar. Tinha crescido tomando banho ali todos os verões. Pegamos umas toalhas velhas e descemos pela trilhinha que levava até a água. O rio não era muito largo, devia ter uns 8 metros de uma margem para outra, mas tinha uns trechos bem fundos. A parte onde a gente sempre entrava era mais rasa, dava mais ou menos na cintura de uma pessoa adulta. A correnteza era fraca, perfeita para relaxar. As margens eram cobertas de pedras lisas e areia fina, bem gostoso de pisar. A água estava uma delícia, bem fresquinha, uma diferença enorme do calor que fazia lá fora. A gente ficou brincando, jogando água um no outro, relaxando mesmo. Ela me mostrou uns peixinhos pequenos que ficavam nadando em volta dos nossos pés. Eram lambaris, ela me explicou, inofensivos e curiosos. Era um lugar muito gostoso, cheio de árvore nas margens, bem preservado. A família dela sempre cuidou bem daquele pedaço de rio, nunca deixaram pescar ali, nem sujar a água. Ficamos ali por uns 20 minutos, só curtindo a água fresca e conversando sobre besteira. Minha namorada contou que quando era criança, passava horas brincando naquele rio. Dizia que conhecia cada pedra, cada curva da água. Mostrou uns lugares onde costumava brincar de casinha, usando as pedras como móveis. Era gostoso ouvir essas histórias. Dava para perceber como aquele lugar era especial para ela. O rio tinha uma história na família, era onde todos aprendiam a nadar, onde faziam piqueniques, essas coisas. Daí eu resolvi nadar um pouco mais para a parte funda. Minha namorada ficou na parte rasa, disse que preferia ficar por ali mesmo, que a água mais funda sempre dava um pouco de medo nela. Eu sempre fui bom de natação, então não tinha medo de água funda. Nadei uns 15 metros para frente, onde a água ficava mais escura e mais fria. Era um trecho onde as árvores faziam mais sombra, então era natural que fosse mais escuro ali. A sensação da água mais fria era gostosa, refrescava ainda mais. Eu podia sentir a diferença de temperatura nas pernas. Era como se tivesse entrado numa piscina natural.
Fiquei ali por uns minutos, só boiando e curtindo a sensação. Dava para ouvir minha namorada rindo na parte rasa, brincando com os peixinhos. Era um momento muito gostoso, daqueles que você quer que nunca acabe. Foi quando eu estava nadando de volta que a coisa aconteceu. Do nada, a água em volta de mim ficou muito mais escura, como se alguma coisa grande tivesse passado por baixo. No primeiro momento, pensei que podia ser um peixe grande ou algum galho que tinha caído no fundo. Mas daí eu senti a água se mexer de um jeito estranho, como se alguma coisa tivesse emergido bem perto de mim. Era uma sensação estranha, como se a água tivesse engrossado. Minhas pernas ficaram mais pesadas de repente, como se tivesse alguma coisa puxando elas para baixo. Quando olhei para trás, vi uma coisa enorme saindo da água. Era como se fosse um homem, mas tinha o corpo coberto de escamas que brilhavam meio esverdeadas. A cabeça era grande demais para o corpo, desproporcional mesmo, e os olhos eram completamente pretos. A coisa me olhou diretamente e começou a falar alguma coisa, mas era uma língua que eu nunca tinha ouvido na vida. Parecia um sussurro misturado com o barulho da água correndo, mas tinha um ritmo, como se fosse realmente uma linguagem. Eu fiquei paralisado por uns segundos, sem conseguir reagir. Uma criatura continuava falando aquelas palavras estranhas, e quanto mais ela falava, mais pesadas minhas pernas ficavam. Era como se a água tivesse virado melado. Eu tentava mexer os braços para nadar, mas estava muito difícil. A criatura não fazia movimento nenhum para me atacar. Só ficava ali, falando aquelas coisas e me olhando. Era um olhar fixo, como se ela estivesse estudando eu. Daí, eu consegui me mexer e comecei a nadar desesperado para a margem. Senti que a coisa me seguiu, por um tempo, mas não tive coragem de olhar para trás. Quando cheguei na margem, saí da água em choque total. Minha namorada percebeu que tinha alguma coisa errada e veio correndo perguntar o que tinha acontecido. Eu estava tremendo e não conseguia falar direito. Tentei explicar, mas as palavras não saíam. Contei para ela o que tinha visto, mas ela achou que eu tinha imaginado coisas, que podia ter sido um tronco boiando ou coisa assim. Mas eu sabia que não tinha sido imaginação. A imagem daquela coisa estava gravada na minha cabeça. O tamanho, a cor das escamas, aquele olhar preto e principalmente aquela voz estranha que parecia vir de debaixo da água. Desde esse dia, prometi para mim mesmo que nunca mais ia voltar. Naquele trecho do rio, passamos o resto do fim de semana na propriedade, mas eu não cheguei nem perto da água. A família da minha namorada achou estranho. Perguntaram se tinha acontecido alguma coisa, mas não insisti muito no assunto. Não queria estragar o clima da família. Voltamos para a cidade no domingo e tentei esquecer o que tinha acontecido, mas não conseguia tirar aquilo da cabeça. Durante a semana, ficava pensando naqueles olhos pretos me encarando. Mas o pior é que desde aquele dia, às vezes eu sonho com aquela criatura. No sonho, ela está sempre falando aquelas palavras estranhas, e eu consigo entender o que ela está dizendo. Ela fala que está me esperando, que um dia eu vou voltar. Fala que conhece meu cheiro, minha voz, que vai me reconhecer em qualquer lugar, e toda vez que acordo desses sonhos, minha boca está cheia de areia, areia mesmo, daquelas bem fininhas, como se eu tivesse comido terra a noite toda. Já aconteceu umas 5 ou 6 vezes isso de acordar com areia na boca. No começo, achei que podia ser algum problema de saúde, mas os médicos nunca acharam nada errado. Fiz exames, tomografias, essas coisas todas, mas não tinha nada. E a areia só aparece depois dos sonhos com aquela coisa do rio. Até hoje eu evito qualquer tipo de água escura. E quando vejo um rio fundo, sempre lembro daqueles olhos pretos me olhando. Minha namorada nunca mais tocou no assunto, mas acho que ela percebeu que tinha acontecido alguma coisa séria naquele dia. A gente nunca mais voltou naquela propriedade. Sempre arrumamos alguma desculpa para não ir.
No sítio da família tinha um galpão velho que foi trancado depois que o antigo dono morreu. Era um senhor que morava sozinho e cuidava do lugar. Ele tinha uns 80 anos, era meio ranzinza, mas era gente boa. Tinha trabalhado a vida toda como caseiro em várias propriedades da região. E quando ficou velho, meu tio ofereceu para ele morar no galpão e cuidar do sítio em troca. Era um acordo bom para os dois lados. O velho cuidava daquele galpão como se fosse a casa dele. Guardava ferramentas, ração para os animais, essas coisas. Tinha organizado tudo direitinho, cada coisa no seu lugar. Era um homem muito caprichoso, sempre mantinha tudo limpo e arrumado. O galpão era grande, devia ter uns 100 metros quadrados, com janelas dos dois lados e uma porta grande de madeira na frente. Depois que ele faleceu, ninguém mais mexeu no galpão, só trancaram e deixaram lá. O lugar ficou abandonado mesmo. A família do velho não quis mexer nas coisas dele, disse que iam deixar tudo como estava. Era um homem sem parentes próximos, então não tinha ninguém para reclamar a herança. Meu tio respeitou a decisão e simplesmente trancou o galpão. Mas sempre que a gente passava pelo lugar, dava para ver uma sombra na janela. Era sempre no mesmo lugar, como se tivesse alguém ali dentro olhando para fora. Todo mundo comentava, mas ninguém dava muita bola. Pensava que era só impressão ou sombra de árvore. Tinha um pé de aroeira grande do lado do galpão. Então, todo mundo achava que era a sombra dos galhos na janela. Mas eu sempre achei estranho, porque a sombra parecia ter formato de pessoa. E mesmo quando não tinha vento nenhum, ela continuava ali, sem se mexer. Era sempre na mesma posição, como se alguém estivesse encostado no vidro olhando para fora. A janela ficava do lado direito do galpão, uma janela grande com 4 divisões de vidro. Durante o dia, quando o sol batia, dava para ver que tinha alguma coisa do outro lado, mas não dava para distinguir direito o que era. Parecia uma pessoa alta, sempre na mesma posição. Todo mundo que passava ali comentava a mesma coisa, mas ninguém tinha coragem de chegar perto para ver. Até que uma tarde eu resolvi passar por lá para dar uma olhada melhor. Era fim de tarde, ainda tinha luz do sol, então não estava escuro, nem nada. Queria tirar aquela dúvida de uma vez por todas. Quando cheguei perto do galpão, olhei para a janela e vi que realmente tinha uma figura ali. Parecia uma pessoa encostada no vidro, como se estivesse olhando para fora. Era mais nítido do que eu imaginava. Pensei que podia ser algum morador de rua que tinha entrado lá para se abrigar. Ou talvez algum parente do velho que tinha vindo mexer nas coisas. Bati na porta e gritei perguntando se tinha alguém, mas ninguém respondeu. A figura continuava ali na janela, sem se mexer. Bati mais forte e gritei de novo, mas nada. Era como se a pessoa não estivesse ouvindo ou não quisesse responder. Fiquei curioso e resolvi chegar mais perto para ver melhor. Dei a volta no galpão para tentar entrar por alguma janela ou porta dos fundos, mas estava tudo bem trancado. As janelas tinham ferrolhos por dentro e estavam todas fechadas. A única forma de entrar seria arrombando, e eu não queria fazer isso. Peguei uma lanterna que estava no carro e acendi bem na direção da janela. O vidro estava meio embaçado, cheio de poeira, mas dava para ver que tinha alguma coisa ali dentro. E foi quando a luz bateu que eu vi direito o que era. O que eu vi me deixou sem reação por uns segundos. Era uma figura de pessoa mesmo, mas o rosto era completamente branco, como se fosse feito de gesso. Não tinha boca, só 2 buracos escuros, onde deviam ser os olhos. E tinha uma mão pressionada contra o vidro, como se estivesse tentando sair de lá de dentro. Os dedos estavam todos esticados, pressionando o vidro com força. O mais assustador é que quando a luz da lanterna bateu na figura, ela não fugiu nem se escondeu. Ficou ali parada, olhando de volta para mim através daqueles buracos escuros. Era como se ela soubesse que eu estava ali e não se importasse. Eu fiquei paralisado por uns segundos, sem conseguir tirar a luz de cima daquela coisa. A mão dela estava deixando uma marca no vidro embaçado.
como se estivesse apertando com muita força. Era possível ver as marcas dos dedos no vidro sujo. E quanto mais eu olhava, mais nítida a figura ficava. Dava para ver que era alta, magra e usava alguma coisa branca, como se fosse uma roupa velha. Daí eu senti um frio na barriga e uma vontade louca de sair correndo dali. Apaguei a lanterna e saí correndo de volta para o carro. Não olhei para trás. Só entrei no carro e acelerei. Meu coração estava disparado e minhas mãos tremiam enquanto eu dirigia. Quando contei para os outros da família, eles disseram que iam lá verificar, mas no final ninguém teve coragem de ir. O galpão continua trancado até hoje, e às vezes ainda dá para ver a sombra na janela. Mas depois daquele dia, ninguém mais chega perto do lugar. A marca da mão no vidro ficou lá por muito tempo, mesmo depois de chuva e sol. Dava para ver perfeitamente os 5 dedos marcados no vidro sujo. Era como se tivesse sido feita com força mesmo, porque não saía com nada. Só sumiu quando o vidro da janela quebrou sozinho numa noite de vento forte. No outro dia, encontraram os cacos espalhados do lado de fora, como se alguma coisa tivesse empurrado de dentro para fora. E desde que o vidro quebrou, ninguém mais viu a sombra na janela. Mas às vezes, quando passo por lá de carro, tenho a impressão de ver alguma coisa se mexendo lá dentro. Eu morava com minha avó numa casa simples no alto do morro. Era só eu e ela mesmo. Meus pais moravam longe e eu ficava lá para fazer companhia para ela. Minha mãe tinha conseguido um emprego em outra cidade e achou melhor eu ficar com a avó, que estava ficando mais frágil e precisava de alguém por perto. A casa era antiga, dessas de madeira, com um quintal grande cheio de árvore frutífera. Tinha pé de manga, de jabuticaba, de limão, de goiaba. Era bem gostoso morar lá. Minha avó sempre dizia que aquelas árvores tinham sido plantadas pelo meu bisavô, que tinha construído a casa nos anos 50. Ela contava que quando chegou ali de noiva, já tinha as árvores todas pequenas e que viu elas crescerem ao longo dos anos. O quintal era bem grande, devia ter uns 500 metros quadrados, com bastante espaço entre as árvores. No fundo, tinha uma cerca de arame que dividia nossa propriedade do mato, que crescia livre. Minha avó sempre dormia cedo. Umas 8 horas da noite, ela já estava roncando no quarto dela. Era costume dela desde sempre. Dizia que tinha que acordar cedo para cuidar das galinhas e das plantas. Ela criava umas 10 galinhas no quintal, todas soltas durante o dia, que botavam ovos frescos todo dia. Eu ficava acordado um pouco mais, vendo televisão ou mexendo no celular. Gostava daqueles momentos de silêncio, só eu e o barulho da televisão baixinho. A casa ficava num lugar meio isolado. O vizinho mais próximo morava uns 200 metros morro abaixo, então de noite a gente ficava bem sozinho ali. Mas nunca me incomodou, sempre gostei da tranquilidade. Durante o dia tinha o barulho dos passarinhos, das galinhas ciscando, era uma vida bem gostosa. Mas de noite ficava muito silencioso, só o barulho dos grilos e de vez em quando uma coruja. Numa noite dessas, eu estava deitado no sofá vendo um filme quando ouvi minha avó me chamando lá do quintal. Ela gritava meu nome e pedia para eu ir ajudar ela com uma coisa. A voz vinha lá de fora. Parecia que ela estava perto das árvores do fundo. Achei estranho, porque ela nunca saía de casa depois que escurecia. Sempre dizia que de noite era perigoso, que podia tropeçar ou coisa assim. Ela tinha muito medo de cair e se machucar, mas levantei e fui até a porta da cozinha que dava para o quintal. Gritei perguntando onde ela estava, e a voz veio lá do fundo, perto do pé de manga. Era a voz dela mesmo, eu reconhecia perfeitamente. Ela falava que tinha caído e não conseguia levantar. Disse que tinha ido buscar umas mangas que tinham caído e acabou tropeçando. Fazia sentido, porque naquela época do ano as mangas ficavam maduras e caíam no chão.
Peguei uma lanterna que ficava sempre na cozinha e saí correndo para ajudar. Mas quando cheguei perto das árvores, não encontrei ninguém. Iluminei tudo em volta, chamei de novo, mas nada. O chão estava normal, sem sinal de que alguém tinha caído ali. Chamei de novo e a voz respondeu. Só que agora parecia estar vindo de outro lugar, mais para o lado da cerca. Comecei a ficar preocupado e resolvi voltar para dentro para ver se minha avó estava no quarto. Talvez eu tivesse entendido errado, ou talvez ela tivesse conseguido se levantar e voltado para casa. Quando entrei no quarto dela, ela estava lá dormindo profundamente. Até roncando ela estava, daquele jeito que sempre fazia. Balancei o ombro dela devagar e ela acordou meio assustada, perguntando o que tinha acontecido. Contei que tinha ouvido ela me chamando no quintal, mas ela disse que não tinha saído do quarto. Disse que estava dormindo desde as 8 horas e nem tinha acordado. Mostrei para ela que ainda eram só 9:30 da noite. Ela confirmou que tinha dormido direto. E foi aí que a gente ouviu de novo. A voz vinha do quintal, chamando meu nome, só que agora estava diferente. Era mais grave, meio rouca, e repetia as mesmas palavras sem parar, como se fosse um disco riscado. Era a voz da minha avó, mas ao mesmo tempo não era. Era como se alguém tivesse gravado ela falando e estivesse repetindo a gravação, mas com a velocidade errada. Minha avó ficou branca quando ouviu aquilo. Vi que ela reconheceu a voz também, mas sabia que não era ela quem estava falando. Ela me puxou para longe da janela e disse para não responder e nem sair de casa. Falou baixinho que às vezes isso acontecia, que tinha alguma coisa no mato que conseguia imitar a voz das pessoas. A voz continuou por um tempo, sempre repetindo a mesma coisa, pedindo para eu ir ajudar. Era como se tivesse pego um pedaço da conversa e ficado repetindo sem parar. Depois de uns 20 minutos, a voz foi ficando mais fraca até parar completamente. Ficamos acordados o resto da noite, com medo de sair do quarto. Minha avó disse que quando era criança, isso já tinha acontecido com ela. Que uma vez ouviu a voz da mãe dela chamando do quintal, mas a mãe dela estava dentro de casa, fazendo jantar. Contou que o avô dela sempre dizia que tinha alguma coisa no mato que não gostava de gente e que às vezes tentava atrair as pessoas para longe de casa. No outro dia, minha avó contou para os vizinhos e eles disseram que às vezes acontecia isso por ali. Que tinha alguma coisa no mato que imitava a voz das pessoas para atrair quem estava sozinho. Uma vizinha disse que com ela já tinha acontecido também, que ouviu o marido dela chamando do quintal, mas o marido estava viajando. Outro vizinho contou que uma vez ouviu a filha pequena chorando no quintal, mas a menina estava dormindo no quarto. Desde esse dia, quando alguém me chama de fora de casa de noite, eu sempre vou conferir se a pessoa está realmente onde deveria estar antes de sair. E nunca mais minha avó saiu de casa depois que escurece, nem mesmo para buscar alguma coisa que esqueceu no quintal. A gente passou a trancar bem a casa toda a noite e só abrir de manhã. Eu e meu primo fomos pescar numa madrugada. Era coisa que a gente fazia sempre que dava tempo. Saímos de casa umas 3 horas da manhã para chegar no rio antes do sol nascer. Era um ritual nosso. Toda segunda semana a gente se encontrava para ir pescar. A gente tinha um ponto certo onde sempre ia, um lugar calmo onde os peixes mordiam bem. Ficava uns 40 minutos de carro da cidade, numa estrada de terra que poucos conheciam. O lugar era meio isolado, não tinha casa por perto, só mato e o rio. Era perfeito para quem queria pescar em paz. Levamos umas latinhas de refrigerante, uns pães, algumas iscas que tínhamos comprado na véspera e ficamos lá curtindo a pescaria. O rio nesse ponto era bem largo. Devia ter uns 15 metros de uma margem para outra, com água bem limpa e corrente fraca. Perfeito para pescar. A pescaria foi normal. Pegamos uns peixinhos pequenos, nada demais. Uns lambaris, uma piava. Essas coisas pequenas que sempre apareciam.
A gente ficou conversando sobre trabalho, sobre as meninas, essas coisas de sempre. Meu primo sempre tinha umas histórias engraçadas para contar, então o tempo passou voando. O sol foi nascendo devagar e esquentando tudo. Era daqueles dias gostosos, sem vento, meio nublado. Quando estava umas 7 da manhã, resolvemos voltar para casa. Já tínhamos pego uns peixes, suficiente para um almoço gostoso, e o calor estava começando a apertar. Colocamos as coisas na carroceria da caminhonete e fomos embora. A estrada era de terra, cheia de buraco, então a gente ia devagar mesmo. Não tinha pressa. Era sábado de manhã, dia de relaxar. A caminhonete do meu primo era velha, mas confiável. Uma daquelas que o pai dele tinha comprado usada e que durou anos. Barulhenta, mas que sempre funcionava. A gente ia conversando sobre a pescaria, planejando quando ia voltar, essas coisas. Daí, quando passamos por uma parte onde o rio fazia uma curva, vimos uma mulher parada no barranco. Ela estava de vestido, todo encharcado, e ficava acenando pra gente. Era estranho porque não tinha casa nenhuma por ali perto, só mato. O lugar mais próximo era uma fazenda que ficava uns 3 quilômetros dali. E também era cedo demais para alguém estar tomando banho de rio. Meu primo parou o carro e desceu para ver o que ela queria. Eu fiquei meio receoso, mas ele sempre foi gente boa, daqueles que ajuda todo mundo. Falava que não custava nada, pelo menos ouvir o que a pessoa precisava. A mulher disse que tinha se perdido da família e estava tentando voltar para casa. Falou que tinha caído no rio e por isso estava toda molhada. Ela parecia meio confusa, sabe? Falava devagar e ficava olhando para o chão. O cabelo dela estava grudado no rosto e a roupa pingava água no chão. Calculei que ela devia ter uns 40 anos, talvez menos. Difícil de saber com o cabelo molhado cobrindo o rosto. O vestido dela era simples, daqueles estampados que as mulheres mais velhas costumam usar. Mas estava encharcado mesmo, como se ela tivesse mergulhado de roupa. Meu primo, que sempre foi gente boa, ofereceu carona para ela. Ele pediu para ela subir na carroceria e disse que a gente podia deixar ela na cidade. Ela agradeceu com uma voz baixinha e subiu atrás. Se sentou bem no cantinho, encostada na lateral da carroceria. Eu olhei pelo retrovisor e vi ela ali, quietinha, com o cabelo molhado caindo no rosto. Não conseguia ver o rosto dela direito por causa do cabelo, mas dava para ver que ela estava tremendo, provavelmente de frio. O estranho é que, mesmo estando molhada, ela não fazia barulho nenhum. Não tossia, não espirrava, nada. Só ficava ali sentada, quieta como um passarinho. A gente seguiu pela estrada, conversando sobre a pescaria e sobre como tinha sido bom o dia. Meu primo comentou que a mulher parecia muito perdida e que tinha feito certo em ajudar. Eu concordei, mas tinha alguma coisa que me incomodava. Talvez fosse o jeito que ela tinha aparecido do nada, ou o fato de não ter casa nenhuma por ali. Mas tentei não pensar muito nisso. A gente sempre ajudava quem precisava. Era assim que fomos criados. Daí, uns 10 minutos depois, meu primo perguntou se eu estava vendo a mulher ainda. Olhei pelo retrovisor e não vi ninguém. Pensei que ela tinha se abaixado, ou coisa assim. Daí meu primo parou o carro e a gente desceu para ver. A carroceria estava vazia. Procuramos em volta, gritamos, perguntando se ela estava bem, mas não tinha ninguém. Era como se ela tivesse sumido no ar. O estranho é que o chão estava seco. Por toda parte não tinha chovido há dias. Mas onde ela tinha sentado estava molhado, com aquele cheiro forte de rio, de limo. Era um cheiro característico, daqueles que grudam na roupa quando você fica muito tempo perto da água. E tinha também um cheiro meio azedo, como de água parada. Ficamos sem entender nada e resolvemos ir embora logo. O negócio tinha ficado muito estranho e a gente estava meio assustado. Chegamos em casa e cada um foi para o seu canto. Eu consegui dormir normal, cansado da pescaria, mas meu primo disse que passou mal a noite toda. Ele contou que sonhou que estava se afogando,
que tinha água entrando pela boca e pelo nariz, e acordou com a cabeça dentro de um balde d'água que estava no quintal. O pior é que meu primo jura que não lembra de ter colocado aquele balde ali. Ele sempre foi meio desorganizado, mas balde d'água no meio do quintal era coisa que ele ia lembrar. E quando a gente foi ver no outro dia, o balde estava cheio de água suja, com cheiro de rio, igualzinho ao cheiro que tinha ficado na carroceria. Tinha até umas folhas e galhos pequenos boiando na água, como se tivesse vindo direto do rio onde a gente tinha pescado. Ele ficou meio abalado com isso tudo e não quis mais pescar naquele lugar. Disse que ia procurar outro rio para ir. Eu também evito passar por lá, principalmente de madrugada. Às vezes penso se aquela mulher realmente precisava de ajuda ou se era outra coisa, mas prefiro nem ficar pensando muito nisso, porque quanto mais eu penso, mais estranho fica tudo. E até hoje, quando passo por qualquer lugar perto de rio, sempre lembro daquela mulher molhada pedindo carona. Eu ainda fico meio nervoso quando lembro disso que aconteceu comigo. Era uma tarde normal, dessas que você nem imagina que vai acontecer nada diferente. Eu estava tocando o gado de volta para o pasto menor, coisa que eu fazia todo santo dia depois do trabalho. Era minha rotina, sabe? Terminava de ajudar meu pai com as outras coisas da propriedade e daí pegava o cavalo para buscar as vacas. A gente sempre fazia isso no fim da tarde, quando o sol começava a esquentar menos e os bichos ficavam mais calmos. O sol já estava descendo e tinha aquele friozinho gostoso do fim de tarde. Meu cavalo conhecia o caminho de cor, então eu nem prestava muita atenção, só deixava ele ir no ritmo dele. As vacas estavam calmas, seguindo direitinho pela trilha. Algumas paravam para beliscar umas folhas no caminho, mas nada demais. Era tudo muito tranquilo, daquele jeito que você relaxa e até esquece dos problemas. Tinha umas 15 cabeças de gado naquele dia, todas mansas, que conheciam bem a rotina. A propriedade do meu pai não era muito grande, mas tinha uns pastos bem organizados. O pasto grande ficava mais longe da casa, onde as vacas passavam o dia pastando, e o pasto menor ficava mais perto, onde elas dormiam. A trilha que ligava os dois tinha uns 800 metros, passava por uma parte com bastante árvore nativa, principalmente angico e aroeira. Era um caminho bonito, meio sombreado, que a gente sempre gostou de usar. Daí a gente chegou naquela curva que tem antes de chegar no portão do pasto, sabe? Uma curva meio fechada, com uns arbustos dos dois lados e umas árvores mais altas que fazem sombra. Sempre foi um lugar meio escuro, mesmo de dia. A vegetação era mais fechada ali, porque tinha um pequeno córrego que passava do lado, então as plantas cresciam mais. E foi aí que eu vi aquela coisa parada, bem no meio da trilha. No primeiro momento eu pensei que fosse uma pessoa, porque tinha o corpo igualzinho ao de gente. Até pensei que podia ser algum vizinho ou alguém que tinha se perdido. Às vezes, aparecia gente caminhando pela propriedade, principalmente quem vinha das casas mais afastadas. Mas quando eu olhei melhor, percebi que tinha alguma coisa muito errada. O rosto era comprido demais, sabe? Tipo assim, esticado para baixo, como se alguém tivesse puxado. E os olhos, cara, os olhos brilhavam vermelho, mesmo sem ter luz nenhuma, batendo neles. Não era aquele vermelho que às vezes a gente vê quando tira foto com flash. Era um vermelho que vinha de dentro mesmo, como se tivesse fogo lá dentro. A coisa não se mexia, só ficava ali parada, olhando para mim. Eu fiquei gelado na cela, sem conseguir fazer nada. Meu coração disparou e eu senti aquele frio na barriga. Meu cavalo começou a ficar inquieto, relinchando baixinho e dando uns passos para trás. Ele era um cavalo manso, acostumado com tudo, mas estava claramente assustado com alguma coisa. Eu tentei puxar as rédeas para fazer ele avançar, mas ele não queria de jeito nenhum.
Era como se ele sentisse que tinha alguma coisa errada ali. As vacas também começaram a ficar agitadas. Algumas começaram a mugir e a se espalhar pela trilha. Nunca tinha visto elas assim. Sempre foram bem comportadas. Daí eu resolvi tentar dar a volta por outro caminho, mas quando puxei as rédeas para a direita, meu cavalo simplesmente travou. Ele ficou ali parado, tremendo igual eu nunca tinha visto antes. As vacas também pararam e começaram a mugir, todas agitadas. Algumas até tentaram voltar pelo caminho que a gente tinha vindo. Foi aí que eu percebi que aquela coisa estava se mexendo devagar, tipo se aproximando da gente. Eu não sabia o que fazer, então comecei a falar com o meu cavalo, tentando acalmar ele. Falava baixinho, do jeito que sempre fazia quando ele ficava nervoso. Mas minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia segurar as rédeas direito. A criatura parou de se mexer quando eu comecei a falar, como se estivesse prestando atenção no que eu estava falando. E isso me deixou ainda mais apavorado, porque deu para perceber que ela estava mesmo interessada em mim. Era como se ela entendesse que eu estava ali e estivesse esperando alguma coisa. O bicho tinha uma altura meio estranha também. Era alto demais para ser pessoa normal, mas também não era gigante. Devia ter uns 2,5 metros, 3 metros de altura. E estava completamente imóvel, só observando. Eu comecei a suar frio e a respirar mais rápido. Nunca tinha sentido um medo daquele jeito na vida. Era um medo que vinha de dentro, sabe? Como se meu corpo soubesse que aquilo ali não era coisa boa. Então, do nada, não sei de onde tirei coragem, eu gritei bem alto e bati nas ancas do cavalo. Ele saiu correndo igual um louco e eu mal consegui me segurar. As vacas se espalharam, todas assustadas, cada uma para um lado. Algumas até pularam a cerca para sair da trilha. Quando olhei para trás, a coisa não estava mais lá. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que tinha visto alguma coisa, porque meu cavalo estava suando e tremendo igual eu. Cheguei em casa todo trêmulo e contei para o meu pai o que tinha acontecido. Ele ficou meio preocupado e disse que no outro dia a gente ia lá ver se tinha algum rastro. Meu pai sempre foi uma pessoa prática, não acreditava muito nessas coisas. Mas quando viu o estado que eu cheguei, percebeu que tinha acontecido alguma coisa séria. De manhã cedo, fomos os dois até o lugar, levamos até uma trena para medir direito qualquer coisa estranha que encontrássemos. E cara, tinha uma marca no chão que me arrepiou todo. Era uma pegada, só que não era de pessoa comum, não. Parecia uma mão, mas com só 3 dedos bem grossos, cravada fundo na terra batida. A marca tinha uns 30 centímetros de comprimento e estava afundada uns 5 centímetros no chão duro. Meu pai ficou sem palavras quando viu aquilo. Ele mediu, fotografou, deu uma olhada em volta procurando se tinha mais alguma coisa. Não tinha mais nenhuma pegada, só aquela marca mesmo. E o estranho é que a terra em volta estava normal, como se só aquele pedaço tivesse sido pressionado. Meu pai tentou fazer uma marca igual com a mão dele, mas nem conseguiu arranhar o chão. A terra estava muito dura, tinha que usar uma ferramenta para conseguir marcar alguma coisa. A gente nunca mais falou sobre o assunto com outras pessoas, mas desde esse dia eu sempre passo por outro caminho na hora de tocar o gado. E quando alguém pergunta por que eu não uso mais aquela trilha, eu só digo que prefiro ir por outro lado. Às vezes eu passo por lá de carro, só para ver se tem alguma coisa diferente, mas sempre acelero quando chego na curva. Nunca mais vi nada estranho, mas também nunca mais tive coragem de parar para olhar direito.